turma, sejam todos bem-vindos à sequência das nossas aulas de processo penal. Nós estamos aí discutindo ritos especiais. Já falamos de rito especial do júri, já falamos de rito especial dos crimes contra a honra e hoje nós vamos falar do rito especial dos crimes falimentares. É isso aí. Espero que todos vocês estejam bem, tenham passado uma semana bem bacana. E o tipo hoje que nós vamos estudar está aqui, ó, procedimento especial dos crimes falimentares. Era previsto lá no Código de Processo Penal, e aí a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, revogou os artigos do Código de Processo Penal e trouxe, já era rito próprio, né, rito especial, mas agora nós temos o rito numa lei esparsa, Lei 11.101 de 2005. O tema está disciplinado lá no artigo 168 a 178 da Lei 11.101, ok? Então espero que todos possam acompanhar aí mais esta aula de rito especial, bastante tranquila, como vocês vão verificar em frente. O que diz o artigo 183 da lei? Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta lei. Então nós temos ali uma sequência de situações em que durante a massa falida, quando for decretada a falência, for concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, pode ser que surjam situações que ensejam crime. Por exemplo, dilapidar patrimônio da massa falida é um crime, porque todos sabemos, né, matéria lá de direito empresarial, direito civil, regras de processo civil, que quando eu tenho falência, abre-se ali um processo de falência, depois a recuperação, para que com o patrimônio da empresa seja cumprida as obrigações que a massa falida deveria ter quando vigente, né? Então, ali pagar funcionário, pagar credores e assim por diante. Então, quando nós tivermos alguma infração que diga respeito à modalidade criminosa, o rito será o especial dos crimes falimentares. Artigo 187. Então, havendo o crime, o que vai acontecer? Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta lei, por exemplo, a dilapidação de patrimônio, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito. Então, se a própria massa falida tiver instrumento suficiente para que se promova a ação penal, o promotor possa oferecer a denúncia, ele assim o fará. Se não, o Ministério Público requisitará o delegado de polícia com circunscrição na área onde há massa falida, na jurisdição do juízo que concedeu a massa falida, para que se instaure inquérito policial. O prazo para oferecimento da denúncia vai se regular pelo artigo 46 do Código de Processo Penal. 5 dias para acusado preso, 15 dias para acusado solto, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186 desta lei, devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias. Então, o Ministério Público, o acusado está solto e precisa fazer o arrolamento da massa falida. Depois que se concluir este arrolamento, tem 15 dias para oferecer a denúncia, obviamente em caso do acusado solto. Então, o prazo do inquérito, 5 dias preso, 15 dias solto. Mas esse 15 dias será contado do arrolamento,
quando efetivamente nós estivermos diante aí de situações que ensejam arrolamento. A única diferença é no prazo. Parágrafo 2º do 187, em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará ao Ministério Público. Então, se houver durante a execução da falência ou da recuperação judicial ou extrajudicial surgir evidência de crime, a todo momento o juiz da massa falida dará ciência ao Ministério Público, para que o Ministério Público proceda nas investigações. O artigo 184 diz que todos os crimes previstos na lei de falência são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, na sua ocorrência, o Estado age de pronto, não há necessidade, como sabemos, da representação da vítima ou dos seus representantes legais, e nem mesmo promovida por ação de queixa-crime lá do querelante. São crimes de ação penal pública incondicionada. O titular da ação penal é o Ministério Público. O parágrafo único, decorrido o prazo a que se refere ao artigo 187, parágrafo 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Então, nós já vimos que o prazo para oferecer a denúncia são 5 dias para acusado preso, né, e 15 dias para o acusado solto. Se não for oferecida a denúncia neste prazo, regra, né, de ação penal pública incondicionada, o direito passa a ser da vítima. No caso aqui, passa a ser do credor habilitado. Qualquer um, ou o administrador judicial, poderá promover a ação penal privada subsidiária da pública. Prazo decadencial de 6 meses, contados da data que se encerrou o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Depois de recebida a denúncia ou queixa, artigo 185, será seguido o rito sumário. Olha aqui, artigo 531 a 540. Recebeu denúncia, o juiz vai mandar citar o acusado para apresentar resposta da acusação em 10 dias. Artigo 396A, ou seja, recebeu a resposta da acusação, se não absolver sumariamente, vai marcar audiência de instrução e julgamento, vai ouvir o ofendido, vai inquirir testemunhas de acusação, depois testemunha de defesa, depois, se houver peritos, vai ouvir peritos, se não houver e houver necessidade de reconhecimento de pessoas ou coisas, será procedido, depois, por fim, vai se interrogar o acusado, depois vai o juiz sentenciar. Então, veja, né? Os crimes de falência são crimes de ação penal pública incondicionada. O promotor deve oferecer a denúncia no prazo de 5 dias se o acusado estiver solto e 15 dias estiver preso. Se não o fizer, a ação penal pública subsidiária ação penal privada subsidiária da pública, em recebendo a denúncia, segue o rito sumário, ok? Então, bem curto, bem tranquilo, mas para que a gente possa compreender e saber que há um rito especial dos crimes falimentares previstos na Lei 11.101. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Aula disponível lá no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Spotify em podcast. A todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima.